Vila das Palmeiras era o tipo de cidade onde as pessoas deixavam as portas destrancadas à noite. O tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde a maior notícia no jornal local geralmente era sobre a arrecadação de fundos para a banda. Do colégio, ou debate sobre o novo semáforo na rua principal. A família Silva morava em sua casa colonial de 2 andares na Rua das Acácias há quase 20 anos. João era um arquiteto respeitado que projetou a maioria dos edifícios mais novos da cidade, e Helena administrava a biblioteca local. A única filha deles, Lúcia, acabara de se formar com honras no Colégio Estadual Vila das Palmeiras e se preparava para ir para a faculdade no outono. Ela era uma garota ponderada e artística que passava a maior parte do tempo em seu quarto pintando paisagens e peças abstratas que seus pais não entendiam muito bem, mas que orgulhosamente exibiam pela casa. Aquele verão tinha sido em grande parte tranquilo. Lúcia trabalhava meio período na sorveteria do centro e passava as noites finalizando seus planos para a faculdade. Ela havia sido aceita na prestigiada Escola de Artes Visuais do Parque Lage, realizando seu sonho de estudar arte profissionalmente. João e Helena não poderiam estar mais orgulhosos, embora temessem o dia em que teriam que ajudá-la a se mudar para o dormitório, deixando-os com um ninho vazio pela primeira vez em 19 anos. Acho que vou manter o quarto dela exatamente como está, Helena disse ao marido uma noite, enquanto estavam sentados na varanda dos fundos, observando vagalumes dançarem pelo quintal. Para quando ela voltar para os feriados e férias de verão. João sorriu e apertou a mão da esposa. Ela só vai para a escola, El. Não vai desaparecer para sempre. A ironia dessas palavras o assombraria por anos. Nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Lúcia começou a agir de forma estranha. Ela mencionou ter sonhos vívidos que não conseguia se lembrar ao acordar, mas que a deixavam com uma sensação de pavor. Ela passou a trancar a porta do quarto à noite, algo que nunca havia feito antes. E seus pais notaram que ela passava horas encarando as paredes de seu quarto como se estivesse tentando ver algo além delas. Quando perguntavam sobre isso, ela sorria distraidamente e dizia que estava apenas pensando em projetos de arte. Sinto que estou prestes a descobrir algo grande, ela disse à mãe 3 dias antes de desaparecer, como se estivesse prestes a entender algo importante. Helena presumiu que ela estava falando sobre sua arte, talvez uma nova técnica ou estilo que estava desenvolvendo antes de começar a faculdade de artes. A manhã de 17 de agosto começou como qualquer outra. Helena fez panquecas de mirtilo, as favoritas de Lúcia, e os 3 tomaram café da manhã juntos na varanda dos fundos, discutindo planos para o dia. João tinha uma reunião com clientes na cidade vizinha. Helena estava organizando o final da leitura de verão na biblioteca. Lúcia planejava ficar em casa e trabalhar em uma nova pintura. Você vai ficar bem aqui sozinha o dia todo? Perguntou Helena, embora Lúcia tivesse 19 anos e fosse perfeitamente capaz de ficar sozinha. Mãe, já fiquei em casa sozinha 1000 vezes. Lúcia riu, revirando os olhos de bom humor. Além disso, tenho algo que preciso terminar. Ela vinha trabalhando em uma série de pinturas estranhas ultimamente. Perspectivas fraturadas da casa deles que pareciam revelar ângulos impossíveis e espaços escondidos. Seus pais atribuíram isso à sua fase experimental antes da faculdade. João beijou a testa da filha antes de sair. Te vejo no jantar, meu bem. Vamos trazer pizza. Helena saiu 1 hora depois, gritando para o andar de cima para se despedir de Lúcia, que havia se retirado para o quarto para trabalhar. Lúcia respondeu com um "te amo, mãe, até mais tarde", distraído. Essas foram as últimas palavras que Helena ouviria da filha. Quando João e Helena voltaram para casa naquela noite, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Geralmente Lúcia ouvia música enquanto pintava. Qualquer coisa, de clássica a indie rock, dependendo do humor. Mas o silêncio que os recebeu
era absoluto. Lúcia? Chamou Helena, colocando a caixa de pizza no balcão da cozinha. Nenhuma resposta. João subiu para o quarto de Lúcia, batendo na porta. Como não houve resposta, ele tentou a maçaneta. Trancada. Lúcia, chegamos. O jantar está pronto. Ainda nada. Uma leve sensação de inquietação rastejou em seu estômago enquanto ele batia novamente, mais forte desta vez. Lúcia, abra a porta, por favor. O silêncio se prolongou. Helena juntou-se a ele no corredor, a preocupação estampada no rosto. Talvez ela esteja com fones de ouvido. Após várias outras tentativas, João usou a pequena chave que guardavam no batente da porta para destrancar o quarto de Lúcia. A porta se abriu para revelar nada fora do comum. A cama de Lúcia estava arrumada. Seu cavalete estava no centro do quarto com uma pintura inacabada, ainda molhada com traços frescos. Seus pincéis estavam dispostos precisamente em sua mesa, como se ela tivesse acabado de colocá-los ali. O celular estava carregando na mesinha de cabeceira. A carteira estava na cômoda com a carteira de motorista visível pela janela de plástico transparente. Mas Lúcia havia desaparecido. Ela deve ter saído com amigos, sugeriu Helena, embora sua voz tremesse levemente. Mas ela teria mandado uma mensagem. Eles verificaram o banheiro, o quintal, o porão. Ligaram para os amigos dela, nenhum dos quais a tinha visto. Ligaram para a sorveteria onde ela trabalhava, mas ela não tinha estado lá. À medida que as horas passavam sem sinal da filha, o pânico se instalou. A parte mais estranha era que a casa havia sido trancada por dentro. Todas as janelas estavam fechadas e seguras. O sistema de segurança não mostrava nenhum registro das portas se abrindo depois que Helena saiu naquela manhã. Era como se Lúcia tivesse simplesmente desaparecido no ar de dentro de seu quarto trancado. Quando a polícia chegou, eles estavam igualmente perplexos. Não havia sinais de luta ou arrombamento. O laptop de Lúcia mostrava apenas que ela estava pesquisando teoria das dimensões e física quântica. Estranho para uma estudante de arte, mas nada suspeito. Sua última busca na internet havia sido sobre lugares finos, locais onde a barreira entre as dimensões era supostamente mais fraca. O que é mais confuso, disse o delegado Costa aos pais aflitos no dia seguinte, é que não há literalmente nenhuma evidência de ela ter saído de casa. É como se ela tivesse atravessado as paredes. A investigação se expandiu. Voluntários da cidade formaram grupos de busca, vasculhando a mata atrás da casa do Silva. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança de empresas e casas próximas, mas Lúcia nunca apareceu em nenhuma delas. Suas contas bancárias permaneceram intocadas. Suas contas de mídia social não mostraram atividade após seu desaparecimento. Um detalhe particularmente bizarro perturbou os investigadores. No centro do quarto de Lúcia, encontraram um círculo perfeito de um pó não identificado. A análise revelou que ele continha minerais não nativos da área, juntamente com compostos orgânicos que o laboratório não conseguiu identificar. Quando questionados, seus pais não tinham ideia de onde veio ou o que significava. À medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, a investigação ativa diminuiu lentamente. A polícia havia esgotado todas as pistas. O interesse da comunidade diminuiu à medida que novas tragédias e escândalos ganharam destaque nas fofocas locais. Mas João Silva se recusou a desistir. Enquanto Helena se retraía na dor, eventualmente, buscando terapia e tentando reconstruir alguma aparência de vida normal, João se tornou obcecado. Ele largou seu escritório de arquitetura para se dedicar em tempo integral a encontrar Lúcia. Ele transformou a garagem em um quartel-general de investigação, com mapas, cronogramas e fotos cobrindo todas as paredes. Ele consultou videntes, investigadores paranormais e físicos teóricos. Viajou para encontrar outras famílias de pessoas desaparecidas, esperando encontrar padrões ou conexões.
Gastou suas economias com detetives particulares que, no final, lhe disseram a mesma coisa que a polícia. Não havia explicação para como Lúcia havia desaparecido de uma casa trancada sem deixar vestígios. A tensão destruiu o casamento deles. 3 anos depois que Lúcia desapareceu, Helena pediu o divórcio. "Perdi minha filha", disse ela a João, chorando. "Não posso perder a mim mesma também. E não posso assistir você se destruir assim." Helena mudou-se para a casa da irmã em outro estado. João ficou na casa na Rua das Acácias, embora mal pudesse pagá-la com suas economias diminuindo. Ele dormia no quarto de Lúcia na maioria das noites, esperando por algum sinal, alguma pista que ele havia perdido. A casa caiu em ruínas à medida que a obsessão de João o consumia. 7 anos após o desaparecimento de Lúcia, o banco finalmente executou a hipoteca. No dia em que João foi forçado a sair, os vizinhos o observaram sentado em seu carro do lado de fora da casa por horas, sem querer ir embora. Ele acabou se mudando para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, mas nunca parou de procurar. A casa ficou vazia por quase 1 ano. Corretores de imóveis locais lutaram para vendê-la, em parte devido à sua condição deteriorada, mas principalmente porque todos na cidade sabiam sobre a garota que havia desaparecido sem deixar vestígios. Adolescentes desafiavam uns aos outros a invadir a propriedade à noite, alegando que podiam ouvir sussurros vindo da antiga janela do quarto de Lúcia. Finalmente, o banco colocou a casa em leilão, vendendo-a por bem abaixo do valor de mercado. Os novos proprietários eram um casal jovem da cidade, Marcos e Sofia Tanaka. Eles foram atraídos pelo preço baixo e viam os boatos de casa mal assombrada como superstições ridículas. Eles não tinham nenhuma conexão com Vila das Palmeiras e nunca tinham ouvido falar de Lúcia Silva. "O lugar precisa de trabalho, mas a estrutura é boa", disse Marcos a Sofia, enquanto caminhavam pelos cômodos vazios. "Podemos reformar, vender e ter um bom lucro." Sofia, que trabalhava remotamente como engenheira de software, estava mais interessada em torná-la seu lar. "Tem personalidade e muito espaço para quando começarmos uma família." Eles começaram as reformas imediatamente. Enquanto removiam papel de parede, substituíam pisos e atualizavam luminárias. Ocasionalmente, encontravam coisas estranhas, símbolos gravados em cantos escondidos, pequenos frascos do mesmo pó não identificado que os investigadores haviam encontrado anos antes. E o mais bizarro, fragmentos de pinturas escondidos dentro das paredes, peças que pareciam se encaixar, mas nunca se ajustavam completamente, mostrando ângulos impossíveis da própria casa. "Os antigos proprietários deviam ser meio estranhos", comentou Marcos quando encontraram uma coleção de pequenos ossos de animais arranjados em um padrão geométrico dentro de um armário de cozinha. Eles jogaram as esquisitices fora, focados em transformar a casa em seu lar dos sonhos. 11 meses após a compra da casa, enquanto reformavam o que havia sido o quarto de Lúcia, Marcos notou algo estranho. "Ei, Sof", chamou ele para a esposa, que estava pintando o corredor. "Essa parede parece certa para você?" Sofia juntou-se a ele, franzindo a testa enquanto ele mostrava as plantas que haviam encontrado no porão. De acordo com isto, deveria haver pelo menos mais 1 metro entre esta parede e a parede externa. Eles bateram no drywall, ouvindo o som oco. "Tem espaço lá atrás", disse Marcos. "Muito espaço." Curiosos e ligeiramente inquietos, decidiram cortar a parede. Marcos usou uma serra-sabre para cortar cuidadosamente uma abertura retangular. Quando o pedaço de drywall caiu, foram atingidos por uma onda de ar viciado e um cheiro estranho e doce, como flores secas misturadas com ozônio. Sofia iluminou a abertura com a lanterna, então ofegou. Além da parede falsa, havia outro cômodo, um quarto completo, intocado e perfeitamente preservado. Pinturas coloridas pendiam nas paredes. Livros forravam uma pequena estante.
Uma cama de solteiro com um edredom roxo ficava encostada em uma parede. Uma mesa continha uma variedade de pincéis dispostos exatamente como haviam sido deixados. Uma fina camada de poeira cobria tudo, mas fora isso, parecia que alguém havia estado morando ali até momentos atrás. Que diabos! Edmarcus sussurrou, ampliando a abertura para que pudessem passar. O cômodo era uma réplica exata do quarto de Lúcia. Ou melhor, era o quarto dela de verdade, de alguma forma escondido atrás de uma parede falsa, que, de acordo com as plantas originais da casa, não deveria existir. Mas o que fez Sofia gritar quando o viu foi a mensagem escrita no espelho com o que parecia batom. Ainda estou aqui. Posso ver vocês. Me ajudem a voltar. Abaixo da mensagem havia uma data, 17 de agosto, o dia em que Lúcia havia desaparecido. Exceto que o ano indicava que havia sido escrito apenas 3 meses antes. A polícia chegou em 1 hora. O caso do desaparecimento de Lúcia Silva, há muito arquivado, de repente tornou-se ativo novamente. Equipes forenses documentaram e coletaram cuidadosamente evidências do cômodo escondido. O batom usado para a mensagem foi identificado como sendo da mesma marca que Lúcia possuía. A análise de impressões digitais do cômodo mostrou apenas as impressões de Lúcia, incrivelmente frescas para um cômodo que havia sido selado por 11 anos. Alguém contatou João Silva, que correu para sua antiga casa, ainda segurando uma foto de Lúcia que carregava para todo lado. Quando viu o cômodo escondido, caiu de joelhos, soluçando. Eu sabia que ela ainda estava aqui, ele repetia. Eu sabia. A investigação se intensificou enquanto especialistas tentavam entender o cômodo impossível. A descoberta mais perturbadora veio quando removeram as pinturas das paredes. Atrás de cada uma havia um desenho detalhado a carvão, mostrando a casa de perspectivas que não deveriam ser possíveis, como se vista de dentro das paredes, ou debaixo do piso, ou de dimensões que não existiam no espaço normal. Então havia os diários, dezenas deles cheios da caligrafia de Lúcia, documentando o que havia acontecido com ela nos últimos 11 anos. Embora as datas estivessem confusas, não lineares, como se o tempo se movesse de forma diferente onde ela estava. De acordo com seus escritos, Lúcia havia se fascinado pela física teórica durante o último ano do ensino médio, especificamente com o conceito de dimensões paralelas. Sua arte sempre a ajudou a visualizar conceitos complexos, e ela começou a pintar o que chamava de lugares finos na casa, pontos onde ela acreditava que a barreira entre as dimensões era mais fraca. No dia em que desapareceu, Lúcia escreveu que havia tido um avanço. Ela havia criado uma mistura de compostos baseada em antigas fórmulas alquímicas combinadas com teorias mais modernas de emaranhamento quântico. Desenhou o círculo, recitou palavras de textos que havia encontrado online e observou com espanto enquanto a parede de seu quarto parecia ondular e desaparecer. Eu só pretendia olhar, ela escreveu. Apenas espiar por um momento. Mas quando toquei e caí, e a porta se fechou atrás de mim. Lúcia descreveu encontrar-se em uma versão de sua casa que existia em uma dimensão paralela, idêntica em estrutura, mas ligeiramente fora do lugar. As cores estavam erradas, os sons eram abafados e o tempo se movia estranhamente. Ela podia ver seus pais às vezes, como sombras se movendo na névoa, mas eles não podiam vê-la ou ouvi-la por mais alto que ela gritasse. Ela não estava sozinha lá. Encontrou outros que haviam acidentalmente escorregado por lugares finos, semelhantes, alguns que estavam presos por o que pareciam séculos, embora não tivessem envelhecido. Eles a ensinaram a sobreviver nesse lugar intermediário, como observar o mundo normal e, o mais importante, como ocasionalmente afetar pequenas coisas do outro lado. A revelação mais chocante veio perto do fim de seus diários.
Lúcia havia descoberto que podia criar uma janela momentânea de volta para sua dimensão durante certos alinhamentos astronômicos. Ela estava tentando se comunicar por anos, causando os fenômenos estranhos que haviam sido atribuídos à casa estar mal assombrada. No ano anterior, ela conseguiu manipular a matéria o suficiente para criar um cômodo selado atrás da parede original de seu quarto. Uma recriação perfeita, onde ela poderia deixar mensagens para quem a encontrasse. O próximo alinhamento. Em 3 dias, dizia sua última entrada, datada de apenas uma semana antes de Marcos e Sofia quebrarem a parede. Estarei esperando no lugar fino. Se alguém encontrou este cômodo, por favor, me ajude. Demolam a parede leste exatamente à meia-noite de 21 de junho. A barreira estará mais fraca então. Talvez eu consiga voltar para casa. Enquanto cientistas e especialistas paranormais debatiam a validade das afirmações de Lúcia, João Silva não tinha dúvidas. Contra as objeções de Helena, que havia retornado à cidade ao saber da notícia, ele convenceu as autoridades a deixá-lo tentar o que Lúcia havia sugerido. Se nada acontecesse, eles não teriam perdido nada, se seus escritos fossem verdadeiros. Na noite de 21 de junho, exatamente quando o relógio marcou meia-noite, João pegou uma marreta e bateu na parede leste do cômodo escondido de Lúcia, enquanto pesquisadores de várias áreas monitoravam a área com todos os instrumentos disponíveis. A parede desmoronou facilmente, revelando não o exterior da casa como esperado, mas uma névoa cinzenta rodopiante que emanava uma luz suave e pulsante. Os instrumentos enlouqueceram. Agulhas de bússola giraram descontroladamente. Dispositivos digitais mostravam leituras sem sentido. A temperatura no cômodo caiu 20 graus em segundos. E então, enquanto todos assistiam em silêncio atônito, uma mão emergiu da névoa. João a agarrou sem hesitar, puxando com toda a força. Houve resistência, como se algo do outro lado estivesse puxando de volta, mas João se recusou a soltar. Com um som como o ar, saindo de um vácuo, Lúcia Silva tropeçou pela abertura e desabou nos braços do pai. Ela parecia exatamente como há 11 anos. Ainda com 19, vestindo as mesmas roupas com que havia desaparecido, sem ter envelhecido. Um dia, mas seus olhos carregavam a sabedoria e o cansaço de alguém muito mais velho. Pai, ela sussurrou, tocando seus cabelos agora grisalhos e rosto marcado. Você me encontrou. Atrás dela, outros rostos apareceram brevemente na névoa, pálidos, desesperados, estendendo a mão, antes que a abertura colapsasse com um estrondo trovejante, deixando apenas uma parede externa normal com o céu noturno visível através de um buraco irregular. Exames médicos confirmaram o impossível. A jovem era de fato Lúcia Silva, com DNA compatível com o de seus pais e características físicas idênticas às do relatório de pessoa desaparecida. No entanto, ela não havia envelhecido em 11 anos. E seu corpo apresentava anomalias estranhas, estruturas celulares que pareciam vibrar em frequências não encontradas normalmente em tecido humano, e padrões cerebrais que neurologistas nunca haviam visto antes. A história de Lúcia desafiava a explicação científica, mas a evidência era inegável. Físicos teóricos que estudaram seu caso propuseram novos modelos de realidade multidimensional, baseados em sua experiência. A casa, na Rua das Acácias, tornou-se um local de pesquisa, com cientistas de todo o mundo estudando as propriedades do que agora chamavam de fenômeno de Silva. Para João, nada disso importava. Ele tinha sua filha de volta, uma filha que, agora, enfrentava a estranha realidade de ser uma mulher de 19 anos, com uma certidão de nascimento de 30. Helena voltou para a Vila das Palmeiras e a família comprou uma nova casa do outro lado da cidade, tentando reconstruir alguma aparência de vida normal.
Mas Lúcia foi mudada por sua experiência. Ela podia perceber coisas que outros não podiam, vislumbres de outras realidades se sobrepondo à nossa. Sua arte se transformou, retratando visões de dimensões além da compreensão humana que perturbavam e fascinavam os espectadores. Ela se tornou uma celebridade relutante, suas pinturas vendendo por somas enormes, enquanto cientistas continuavam a estudar sua percepção única. E às vezes, tarde da noite, ela acordava gritando de pesadelos com os outros que havia deixado para trás. Aqueles que haviam sido presos por séculos, que a haviam ajudado a encontrar o caminho de volta, que ainda a alcançavam por trás de lugares finos entre os mundos. Tem mais deles. Ela disse ao pai uma noite, olhando pela janela do quarto para as estrelas. E eu sou a única que sabe como encontrá-los. A parede na casa na Rua das Acácias foi selada. O cômodo desmantelado em nome da segurança pública. Mas Lúcia sabia o que as autoridades não sabiam. Havia outros lugares finos, outros cômodos escondidos atrás de paredes normais, outras almas perdidas esperando para serem encontradas. E ela havia prometido ajudá-los a voltar para casa.